O oceano cobre mais de 70% do planeta, e mesmo assim, conhecemos melhor a superfície da Lua do que o que vive em suas profundezas. Abaixo da luz do Sol, existe um mundo silencioso, escuro e hostil. Um lugar onde vivem criaturas gigantescas, antigas e quase invisíveis aos nossos olhos. À medida que descemos no oceano, a luz desaparece, a pressão aumenta, o frio se torna constante e a vida, em vez de desaparecer, se transforma. É nesse ambiente extremo que surgem os verdadeiros gigantes das profundezas. Seres que evoluíram longe da luz, longe do contato humano, longe de qualquer lógica que conhecemos na superfície. O primeiro deles é talvez o mais lendário, o polvo gigante. Uma criatura envolta em mitos, histórias de marinheiros e relatos antigos. Por séculos, ele foi considerado apenas uma lenda, um monstro criado pela imaginação humana para explicar navios desaparecidos. Mas ele existe e pode atingir tamanhos assustadores. Seus braços longos e flexíveis se estendem como sombras vivas no escuro. Seus olhos são enormes, adaptados para enxergar o mínimo de luz que chega das camadas superiores do oceano. E sua inteligência ainda é um mistério. O polvo gigante não ataca navios. Ele não busca humanos. Ele vive escondido, solitário, silencioso. Talvez o verdadeiro medo venha do fato de que ele pode estar ali, observando, sem jamais ser visto. Mais abaixo, em regiões ainda mais profundas, vive outro colosso, o tubarão da Groenlândia, um dos vertebrados mais longevos já registrados. Alguns indivíduos podem ter mais de 400 anos. Eles nadavam nos oceanos quando impérios ainda não existiam. Quando a humanidade dava seus primeiros passos, seu movimento é lento, quase fantasmagórico, e seus olhos muitas vezes carregam parasitas, deixando-os quase cegos. Mesmo assim, ele sobrevive, sem pressa, sem pressões evolutivas que exigem velocidade. O tubarão da Groenlândia prova que, nas profundezas, o tempo funciona de outra forma. Descendo ainda mais, encontramos criaturas que parecem não pertencer a este mundo. O peixe-dragão, por exemplo, pequeno se comparado aos outros gigantes, mas aterrador em aparência, dentes transparentes, corpo escuro e um brilho vermelho quase invisível para outras criaturas. Ele caça usando luz que quase ninguém consegue ver. Um predador que enxerga onde os outros vivem na escuridão total. Uma adaptação tão precisa que parece ficção científica. Mas talvez o mais impressionante de todos seja o cachalote. O maior predador dentado do planeta, capaz de mergulhar a mais de 2.000 metros de profundidade, onde a pressão esmagaria qualquer máquina comum. Lá embaixo, ele caça lulas gigantes, batalhas silenciosas travadas no escuro absoluto. Marcas circulares encontradas no corpo dos cachalotes são provas desses confrontos. Ventosas gigantes, cicatrizes de uma guerra invisível. A lula gigante, por sua vez, é uma das criaturas mais enigmáticas do oceano. Por muito tempo, só foi conhecida por restos encontrados em estômagos de baleias, ou por corpos mortos levados à superfície. Ela possui olhos do tamanho de bolas de basquete, os maiores olhos do reino animal, criados para captar o mínimo de luz possível nas profundezas. Seu corpo é frágil, mas seus tentáculos são poderosos. Ela não é agressiva, não é um monstro. É apenas uma sobrevivente em um mundo que exige tamanho, força e adaptação extrema. E então, existe o peixe-ogro, com dentes tão grandes que não cabem dentro da própria boca. Eles se projetam para fora, sempre visíveis. Uma aparência assustadora, mas necessária. Nas profundezas, a comida é escassa. Perder uma refeição pode significar morrer. Cada adaptação, por mais grotesca que pareça, é uma resposta direta à sobrevivência. Esses gigantes não vivem em grupo, não formam sociedades
Eles existem sozinhos, espalhados pelo vazio escuro do oceano. Cada encontro é raro, cada vida é um milagre silencioso. O mais assustador é que provavelmente ainda não conhecemos a maioria dessas criaturas. A cada nova expedição, novas espécies são descobertas, algumas gigantescas, outras tão estranhas que desafiam qualquer classificação conhecida. Seres translúcidos, animais que brilham, criaturas que parecem feitas de sombra. O oceano profundo não é um lugar morto, é um mundo cheio de vida, uma vida que evoluiu longe de nós, sem se importar com nossa existência. Talvez seja por isso que ele nos assuste tanto, porque ali somos irrelevantes, frágeis, visitantes temporários em um reino que não nos pertence. Esses gigantes das profundezas não são monstros, eles são testemunhas silenciosas do tempo, da evolução, da capacidade da vida de surgir mesmo nas condições mais extremas. Enquanto olhamos para o espaço em busca de respostas, o maior mistério continua aqui, debaixo dos nossos pés, debaixo das ondas. E talvez, nas profundezas mais escuras do oceano, existam criaturas ainda maiores, observando, esperando, vivendo suas vidas em silêncio absoluto.